nervoso. Calma, Vasco pelo e histórico, Santos. alguém pode sentir aí. Quem será? Vamos lá. Pedrosa. Coutinho e Neymar no final de semana, Santos e Vasco, confronto diretíssimo, né? Naquela briga... Por título? Não, Vene, negócio de rebaixamento. Não, eu só fiz uma pergunta, ué. Porque lembrou Coutinho e Neymar, acha que é título. Mas não. Mas não. E esse jogo é no Morumbi, para quem não tá avisado ainda. Mais de 40 mil ingressos já vendidos, inclusive, para essa partida. A torcida do Vasco deve comparecer em peso lá e a torcida do Santos também. Um jogo em que o Santos está um leve crescimento, digamos assim, né? Principalmente embalado com a vitória diante do Cruzeiro. É um Santos que tem algumas dúvidas, pode ser que o Tiquinho Soares seja titular, mas tem também... Cuidado com o meu Tiquinho, hein? O Rollheiser e o Santos tem alguns jogadores que foram contratados que estão entrando no time, né? Como o próprio Mike, que veio do Palmeiras, lateral direito que deve ser titular. O Zé Rafael cada vez mais ganhando minutos. Tem o Cabadeiro, que foi importante também para o Santos. Enfim, é um Santos que, teoricamente, está num momento melhor do que o do Vasco. Não por conta da posição na tabela, mas por ter vindo de vitória. Já o Vasco também tem algumas novidades. Primeiro tem que lembrar... Calma aí. Antes de falar, vamos ver no VT de Igor Pérez. Na volta, eu quero que você fale essas novidades e que você fale a provável escalação do Vasco. Vamos nessa. Depois de uma semana sem entrar em campo, o Vasco vai à capital paulista no próximo domingo para enfrentar o Santos às 16h no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. E para muitos, o que pode ser considerado um duelo dos desesperados, para o elenco cruzmaltino é estímulo, na luta para tentar fugir do Z4. Nesse momento, o Vasco tem 16 pontos, está em 17º lugar, mas se vencer o Santos na rodada, fica só a 2 pontos do Peixe. E com a saída de João Vitor, rumo ao futebol da Rússia, o técnico Fernando Diniz já planeja opções na zaga para a partida do fim de semana. A princípio, ele deve contar com Hugo Moura improvisado e com Lucas Freitas para iniciar o jogo. Mas Maurício Lemos também segue cotado para a vaga. Tudo isso enquanto as negociações com o colombiano Carlos Cuesta avançam. O clima pode ser de tensão, mas também há espaço para celebrar. No treino de ontem, o lateral direito Puma Rodrigues foi homenageado por completar 100 jogos com a camisa do Gigante da Colina. O jogador recebeu um quadro com o uniforme do clube e com o número 100 nas costas. Para ele, mesmo que seu momento seja de indefinição, é também de gratidão. Muito feliz pelos 100 jogos, com este clube gigantesco, la verdad, una camisa muy bonita, para guardar un recuerdo, la verdad, e agradecerle ao clube por presente. Que o clima de leveza, mesmo temporário, seja só o início de bons ventos para o time da virada. Fala do seu Vasco, Pedrosa. O Verratti está suspenso, né? Então tem uma grande dúvida aí no ataque, mas deve ser o David. Eu vou trazer a provável escalação e amanhã a gente confirma, até porque tem mais um treino amanhã. Léo Jardim, na lateral direita, Paulo Henrique, na zaga, Hugo Moura, porque o João Vitor já viajou para o CSKA, e o Lucas Freitas junto com o Lucas Piton. Na posição de volante, Jair, Tietê, um pouco mais à frente, Coutinho, Ryan e Nuno, e o David, acredito que o David seja o titular. Lembrando que o Cauã Barros deve ser relacionado para essa partida, é um reforço caseiro que o Vasco vai ter depois da volta de empréstimo dele, e também o Vasco ontem teve a chegada do Andrés Gomes, o ponta colombiano que a gente citou aqui, vai utilizar a camisa 11, vai realizar exames para assinar, mas nas próximas partidas já deve ficar à disposição, e o diretor Admar Lopes, notícia que a gente trouxe exclusivamente, está na Turquia para negociar com o Carlos Cuesta, zagueiro colombiano da seleção colombiana também. Tudo do Vasco, @canal do Pedrosa. Sigam ele lá. Siga lá. Às vezes não dá tempo da gente falar tudo Isso, aqui, né? isso. Então, final de semana vai ter treino amanhã. Então, ele vai dar a provável escalação do Vasco amanhã. @canal do Pedrosa. Vão beber água? Eu peço sempre para vocês, não troca o canal, por favor. Deixa aí mesmo no break, que assim se ajuda a gente. A nossa audiência fica com uma média alta. Não troca, tá? E a gente vai... A delegação cruzmaltina chegando nesse momento. Diniz. Abraço. Fernando Diniz chegando. Thiago Mendes. Todos os jogadores do Vasco. Luiz Gustavo passando por aqui também. Você vai acompanhando nesse momento, ó. Chegou. GB. Voltando a ser relacionado. Ryan também. Você vai acompanhando toda a movimentação. Paulinho. Nesse momento. Lucas Oliveira. O Ryan dando um autógrafo. Você vai acompanhando, ó. Ryan tirando foto nesse momento.
Felipe Coutinho. Coutinho passando nesse momento. Toda a cobertura completa. Léo Jardim. Lucas Freitas, PH também. PH mandando um abraço. Hugo Moura. Léo Félix, Felipe. Aí, ó, todos os jogadores do Vasco chegando nesse momento. Alex Teixeira também. Você vai acompanhando a movimentação. Puma Rodrigues, Pumita. Mais jogadores passando aqui, você vai acompanhando toda a movimentação da delegação Cruz Maltina. Daniel Fusato, Benjamin Garré. Tô jogando Jair também, ó. Cauã Barros, ó. Cauã Barros mandou aquele nevô. Vitor Luiz. DVD. Tá aí, ó. David também. Wagner Bertelli também. Entendeu? Lucas Piton. Todos os jogadores, preparador físico. A delegação Cruz Maltina desembarcando, você vai acompanhando toda a movimentação. Tietê, nesse momento. Ó, o Tietê. Nesse momento, Tietê vai dando um autógrafo. Você vai acompanhando aqui, ó. É a chegada da delegação Cruz Maltina aqui no Hotel Hilton. Toda a movimentação. O time do Vasco acaba de chegar aqui no Hotel Hilton e você vai acompanhando em primeira mão a chegada dos jogadores do Vasco ao vivo no BTB Esportes, hein, galera? Está acompanhando aí, ó, a movimentação. A movimentação da chegada dos jogadores. Chegou o Coutinho. Vê se tem mais algum jogador para passar. A princípio, acabou todos os jogadores. Terminamos aqui a chegada dos jogadores do Vasco. E, galera, nós vamos... E com bastante novidades, o Vasco da Gama viaja, no caso já chegou, na verdade, em São Paulo para a partida contra o Santos. O Vasco da Gama tem os seguintes relacionados, tá aí na tela: Alex Teixeira, Barros, Coutinho, David, Estrela, Daniel Fusato, Garré, GB, Hugo Moura, Jair, Léo Jacó, que é da base, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Ryan, Tietê, Thiago Mendes e Vitor Luiz. Portanto, esses são os relacionados da equipe do Vasco da Gama, os jogadores que viajaram para essa partida. Sobre a situação do Carlos Cuesta, nenhuma novidade até o momento. O Vasco tenta fechar com esse jogador, mas até agora nada. O Vasco fica batalhando bastante para essa negociação ter um êxito. Depende também do que o Carlos Cuesta terá a decidir, se vai jogar na Rússia ou no Brasil, na equipe do Vasco da Gama. Sobre as prováveis escalações do Santos, é Gabriel Brazão, Mike, Luizão, Luan Pérez e Souza, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Neymar Júnior. Pela ponta direita, o Barreal. Pela ponta esquerda, Guilherme. E na frente, Tiquinho Soares. Essa é a provável escalação da equipe do Santos. Já o Vasco da Gama não tem muita certeza ainda sobre a escalação, mas vamos falar a provável. Lembrando que Maurício Lemos estava cotado para jogar, porém não foi sequer relacionado para o jogo de amanhã. Vamos lá. Goleiro Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, lateral esquerdo Lucas Piton, zagueiros o Hugo Moura deve ser, no caso, improvisado como zagueiro, ao lado ali de Lucas Freitas. Como volante, no caso, deve ser o Jair e o Tietê. Possivelmente, tem a possibilidade também da entrada do Thiago Mendes. Pelo meio armador, no caso, seria o Felipe Coutinho. Pela ponta direita, a tendência é que o Ryan. Pela ponta esquerda, Nuno Moreira. E no lugar do Verratti, vai ser o David, bem possivelmente. A não ser que mexa bastante no esquema ali
o técnico Fernando Diniz e puxe o Ryan para atuar na função do Verratti, coisa que eu acho que não deve acontecer. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. E antes de a gente encerrar, não posso esquecer que estava rolando agora há pouco a rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport empatou, rapaz, situação complicada do Sport, hein? Tava 2-0, empatou com as reservas da equipe do São Paulo em 2-2. Estava 2-0 e tomou um empate. Além também, esse aqui eu não tinha visto, tô vendo agora com vocês no vídeo e tô bem surpreso. O Vitória estava ganhando de 2-0 do Juventude com um homem a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo. O Cipriano foi expulso. E aí, o Kaiser fez 2 gols, estava 2-0 para o Vitória. Depois, o Neres foi expulso por parte do Vitória, ficou 10-10. E o Juventude conseguiu empatar com uma assistência e um gol de pênalti do Nenê. Rapaz, Nenê quarentão aí, já tá com, deixa eu ver aqui, ó, 44 anos de idade. E o Nenê dando assistência e fazendo gol aí, decidindo para o Juventude, que conseguiu sair com um empate precioso lá do Barradão. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!